Olá, pessoal. Muito obrigada. Como já me apresentaram, então eu sou a Thalita Bruso Talibete. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse painel. Queria primeiramente agradecer à organização do E-Commerce Brasil pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês hoje de como que a inteligência artificial está mudando o comportamento do consumidor brasileiro e trazendo mais conveniência, simplicidade e quais são as oportunidades que isso traz para as empresas, né? Que eu imagino que é quem está nos assistindo hoje. Para a gente começar, isso. Eu queria lembrar que, na verdade, inteligência artificial hoje já está no nosso dia a dia. Né? Não é mais uma coisa de futuro, como a gente pensava antigamente, ou alguma coisa que não consigo imaginar. Ela está inserida muito em várias coisas que a gente faz na rotina hoje e ajudando muito a nossa interação com as máquinas, a nossa interação com outras tecnologias, fazendo com que seja cada vez mais natural e mais personalizada. Né? Se a gente pensar hoje, a gente tem algoritmos de inteligência artificial atrás de quando a gente está ouvindo uma música e a gente recebe uma recomendação de acordo com nossos gostos, ou quando a gente abre um serviço de streaming para assistir um filme ou uma série e a gente vê ali uma lista de sugestões, ali tem inteligência artificial por trás, né? Como é que eu passo aqui? E o que é interessante? A gente vê que se a inteligência artificial está ajudando no uso dessas tecnologias e fazendo com que seja de uma maneira mais natural, quando a gente junta isso com o uso da voz, tem um potencial ainda maior. E por que isso? Porque vamos pensar nos seres humanos, a gente é naturalmente programado para falar. Porque a espécie humana já está habituada com essa linguagem da fala há centenas de milhares de anos. Né? Tem, na verdade, algumas correntes de estudo por aí, algumas pessoas falam de 600 mil anos, ou Homo sapiens fala de 200 mil anos, mas é fato que há centenas de milhares de anos isso já está incorporado em quem a gente é. Com isso, faz com que seja natural. Se é natural usar a voz e a gente tem uma tecnologia por voz, faz com que seja muito mais fácil de ser usada. Por isso que a gente vê assistentes de voz sendo usado desde crianças de pouquíssima idade, quando estão aprendendo a falar com seus 2 anos e pouquinho, até pessoas de muito mais idade, que de repente já tem uma dificuldade maior com tecnologia, ou até já alguma dificuldade cognitiva ou visual, consegue facilmente usar uma tecnologia que use a voz como principal forma de interação. E eu acho que tem, além dessa naturalidade, tem alguns outros benefícios que a voz ou que a fala traz. Uma é a velocidade, né? Então, a gente fala numa velocidade muito maior do que a gente digita, do que a gente escreve. Pra vocês terem uma ideia, a gente fala em torno de 150 palavras por minuto, enquanto a gente digita em torno de 40 palavras por minuto. E um outro benefício é que quando a gente pensa até por ser natural, como eu estava falando, a carga cognitiva que o uso da linguagem de voz nos requer é muito mais baixa quando a gente compara com o uso de outras tecnologias. Com que isso faz? Com a facilidade, com menor carga cognitiva e principalmente a voz não requerendo o uso de uma tela, permite com que a gente use a tecnologia que use voz concomitantemente com outras atividades que a gente esteja fazendo. Então, eu posso usar a minha voz para lidar com alguma tecnologia através de voz quando eu estou cozinhando, quando eu estou fazendo algum exercício ou quando eu estou até dirigindo. Né? Deixa eu ver como eu faço. Estou me atrapalhando aqui com 2 telas. Vamos lá. O que isso fez? Isso permitiu com que a adoção da tecnologia dos smart speakers, que é o que a gente fala, que são caixas de som com serviços de voz integrados, tornasse muito mais rápido, principalmente quando a gente compara com a adoção de outras tecnologias na história. Né? Esse gráfico que está aqui, que vocês devem estar vendo, foi feito pelo US Census Bureau com o Banco Mundial, que mostra em quanto tempo as últimas novas tecnologias levou para ter a sua determinada penetração na população dos Estados Unidos. Enquanto algumas tecnologias mais antigas levaram mais de 20 anos para chegar em 50% de penetração na população, quando a gente vê os smartphones levando aí mais de 7, 8 anos para alcançar 50% de penetração na população dos Estados Unidos, os smart speakers estão chegando nessa penetração com um pouco mais de 5 anos, né? E eu acho que, assim, eu já falei muito
do fato da voz, da tecnologia estar levando isso, mas eu acho que tem algo também diferenciado que permitiu isso, que foi o quê? Que foi o pioneirismo da Amazon de pegar toda a tecnologia de voz e a inteligência artificial, que já se falava há alguns anos, né? E colocar dentro de um dispositivo dedicado no centro da casa das pessoas. Né? É claro que talvez aqui eu esteja simplificando um pouco e não falando de toda a inovação, investimento de tecnologia da Amazon, de fazer com que a linguagem fosse mais natural, de que entendesse exatamente o que a pessoa está pedindo e trazer a resposta certa. Mas eu acho que, voltando ao meu ponto, o fato da gente ter essa tecnologia dentro de um dispositivo dedicado no centro da casa das pessoas, a um alcance de um simples pedido de uma palavra, Alexa. Opa, deixa eu desligar ela aqui. Desculpa, já tinha me dado essa dica e eu esqueci. Fez com que as pessoas pudessem usar esse benefício e essa ajuda no dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano e muitas vezes pela família inteira. Então, as pessoas, a partir do momento que colocaram um Amazon Echo dentro de casa, na sala, na cozinha, começaram a usar de manhã para ouvir notícias do dia, para ouvir uma música, para colocar um timer quando está cozinhando e não pode esquecer o tempo do bolo no forno, para gerenciar a lista de compras, facilitando com qualquer pessoa da casa que abriu a geladeira e viu que tem uma manteiga faltando, um leite faltando, ou né, o pote do arroz está no final, já consegue facilmente pedir para a Alexa adicionar um item na lista de compras, adicionar um lembrete de uma coisa que não pode esquecer, e também trazer entretenimento. Né? Ou seja, já falei um pouquinho de música, mas jogos, quem tem a Alexa, que tem a tela também, que a gente chama que é o Echo Show, também pode ver vídeos. E um outro aspecto é quando a Alexa começa a se tornar uma verdadeira amiga e uma companhia dentro de casa. Vamos lembrar o momento difícil que a gente está passando de pandemia, de muito isolamento social, muita gente sozinha. Vamos pensando até nos idosos, que foram as pessoas mais impactadas de precisarem muito se isolar, e muita gente morando sozinha. A Alexa ali virou uma grande amiga, né? As pessoas gostam de pedir por favor, dizer obrigado, dar bom dia. Até para uma coisa interessante que eu posso compartilhar com vocês, é que quando a gente fez um ano de Alexa na Amazon Brasil, o ano passado, em outubro, a gente fez um compilado de quais eram as principais interações dos brasileiros com a Alexa, e a gente viu que a principal era bom dia, e as pessoas já tinham dado bom dia para a Alexa mais de 9 milhões de vezes em um ano dessa nova tecnologia do Brasil. Né? Então, isso mostrou exatamente por isso, que as pessoas estão em casa, estão buscando mais conveniência, estão buscando mais simplicidade, estão buscando como otimizar a sua dinâmica de casa, e a tecnologia de inteligência artificial da Alexa, utilizando a voz, permitiu tudo isso. E, Cia, isso tudo que eu estou falando é muito relevante para a gente, para mim, ou para a maior parte de nós, que é totalmente capaz de fazer esses comandos de outra forma, usando o celular ou um computador, né? Ou, tipo, quem usa, por exemplo, para acender e apagar a luz, você pode se movimentar e chegar até acender e apagar a luz. Imagina que poder que isso tem quando a gente pensa nas pessoas com deficiência. Seja uma deficiência visual, seja uma deficiência motora ou uma deficiência cognitiva. A gente aqui recebe inúmeras histórias que são emocionantes para a gente, de pessoas que tiveram a vida transformada quando colocaram a Alexa dentro de casa e pôde começar a fazer uma série de coisas que não podia fazer antes por alguma deficiência que essa pessoa tem. E é incrível a gente ver isso. E foi exatamente movido por isso que o ano passado a gente teve a ideia e promoveu no Brasil, de maneira pioneira, que foi o primeiro na Amazon no mundo, a gente fez no Brasil, que foi um prêmio Alexa de acessibilidade, onde a gente estimulou com que os desenvolvedores desenvolvessem skills, que são os aplicativos de voz, voltada para as pessoas com deficiência, seja visual, motor ou cognitiva, para que desse mais autonomia e independência dessas pessoas. Foram mais de 90 skills publicadas e aprovadas. Para dar mais ou menos um exemplo para vocês de que tipo de coisas surgiram, os vencedores uma foi o Memória Sonora, que é uma skill que ajuda a pessoa... É tipo o clássico jogo de memória de cartas, só que com sons. Né? Isso ajuda muito no treinamento de reabilitação cognitiva de pessoas com deficiência intelectual.
né? E é claro que também traz muita diversão para pessoas com deficiência visual, ou até não todo mundo, né? A segunda skill foi onde eu guardo isso, onde ajuda também pessoas com já perda de memória ou uma deficiência intelectual a lembrarem onde guardaram os itens. Então, elas podem falar, estou guardando a tesoura na segunda gaveta da cômoda do escritório, e aí depois voltar e perguntar, Alexa, onde eu guardei a tesoura? E a terceira colocada, voltado para pessoas com deficiência visual, é um localizador de ônibus acessível para São Paulo, onde as pessoas conseguem saber a localização de um ônibus, conseguem previsão de chegada, a rota de um ônibus, né? Queria mostrar um pouquinho para vocês de alguns casos de uso de Alexa para esse público e passar um vídeo. Então, vou pedir para o pessoal da produção passar esse vídeo para a gente. Alexa, bom dia. Bom dia. Agora que você já levantou é hora de arrumar a cama. Eba! Hora do seu café. Alexa, já estou na mesa. Não se esqueça de comer a fruta e o pão que está sobre a mesa. Alexa, luz de palco. Tudo bem. Alexa, toca um blues. Tocando blues no Amazon Music. Alexa, leia um conto de fadas. Era uma vez um camponês que tinha levado sua vaca para... Desenvolvedores de skills. Me ajudem a continuar melhorando a vida de milhares de brasileiros. Inscrevam-se no Prêmio Alexa de Acessibilidade. Filha? Alexa, apagar as luzes. Apagando as luzes. Obrigada, pessoal. É sempre tocante. Quando eu vejo esse vídeo de novo e eu lembro de várias histórias, é emocionante para a gente. Bom, queria falar de um outro movimento muito importante que surgiu com o avanço da tecnologia da voz, que é o movimento de casa inteligente. Se a gente pensar em automação residencial, isso é algo que já existe há muitos anos, e até pouco tempo atrás, um projeto de automação residencial custava assim, dezenas de milhares de reais, você precisava contratar uma empresa específica, construir um tablet, um aplicativo específico, algumas vezes fazer obra numa casa, e acabava ficando tão caro que ficava inacessível e super nichado, né, para muito poucas pessoas no Brasil. E quando a gente surgiu com a tecnologia de voz, né, com as tecnologias da Alexa, onde pegando uma simples lâmpada, você consegue conectar no celular e já começar a usar, fez com que ficasse muito mais acessível e democrático, né? Hoje, a gente já tem no mercado diversos dispositivos fáceis de instalar, de sincronizar, e com isso, cada vez mais brasileiros podendo ter sua casa conectada ou sua casa inteligente, quando a gente chama, né? E se a gente pensar como voltando no momento difícil que a gente está passando de pandemia, que as pessoas estão cada vez mais dentro de casa, buscando praticidade e simplicidade dentro de casa, isso está ganhando, isso ganhou, na verdade, já, um outro nível de importância e um outro nível de desejo das pessoas e um outro nível de adoção. Tem um estudo bem interessante que foi publicado em julho de 2020 pela empresa Ibo, onde ela pesquisou com mais que em torno de 2.400 brasileiros a expectativa, quais eram as prioridades deles para os próximos 5 a 10 anos. E foi muito interessante notar que 45% dos brasileiros já têm automação residencial com acionamento de voz entre as suas prioridades para os próximos anos. Aqui. Quando a gente pensa, então, que a Alexa trouxe uma tecnologia que permite, com um simples comando, pedir para apagar ou desligar a luz. A gente tem uma série de APIs
que permite com que os fabricantes desenvolvam esses dispositivos e se conectem facilmente com a tecnologia da Alexa. Isso fez com que estimulasse e facilitasse a vida de diversas empresas a desenvolver novos aplicativos, novos dispositivos, e começaram a surgir inúmeros no Brasil, né? Então, hoje, os brasileiros já têm possibilidades de pedir para apagar e desligar uma luz com lâmpadas inteligentes ou interruptores inteligentes, monitorar câmeras de segurança também por voz, fechaduras, plugs de tomada. Então, você pode conectar diversos dispositivos eletrodomésticos com tomada, ar-condicionado, aspirador de pó, alimentador, bebedouro para gato, televisão. Então, tudo isso já é possível as pessoas fazerem com simples comando de voz. E o que é interessante é que uma das funcionalidades que a Alexa também tem é a criação de rotina, né? Então, com a rotina, a pessoa vai no seu aplicativo e programa através de um comando, pode ser um pedido, uma frase ou uma palavra, pode ser um determinado horário. Com esse comando, a Alexa já desperta uma série de ações. Então, eu posso, por exemplo, pedir: Alexa, vamos dormir. Alexa me dá boa noite, Alexa apaga a luz, apaga a televisão, liga um ar-condicionado ou programa o despertador para o dia seguinte, né? O que isso facilitou? Então, se eu tenho tecnologia mais fácil, as pessoas precisando de mais simplicidade e facilidade dentro de casa, gerando mais demanda, a gente também surgiu, então, um novo segmento de mercado, que é uma grande oportunidade para o varejo, para as empresas. Os fabricantes de eletrônicos, eletrodomésticos já perceberam isso e já tem uma série de empresas investindo e lançando novos dispositivos. Então, Samsung, LG, Philips, Positivo, Multilaser, Intelbras, Rumba, por aí vai. Eu poderia aqui falar de números no Brasil, né? Se juntar, então, todos os itens de casa conectada, com todos os aparelhos Eco que a gente tem no Brasil hoje, que já são mais de 15 dispositivos no Brasil, com os aparelhos também de streaming de Fire TV, que também tem Alexa integrada, com os outros dispositivos que têm a Alexa embutida. Então, empresas parceiras que pegam a tecnologia da Alexa e colocam dentro desse dispositivo, como, por exemplo, o Smart TV da Samsung, da LG, é um clássico, ou fone de ouvido da Bose, JBL, Smart Speakers da Intelbras, Smartwatches, então, a Amazfit, então, está crescendo bastante também a venda de smartwatches para exercício também, que tem Alexa embutido. Se a gente pensar tudo isso, é um grande segmento de mercado que a gente tem hoje, de dispositivos voltados para voz, também no segmento de casa inteligente, se tornando uma grande oportunidade de business para as empresas. Então, eu acho que para as pessoas que estão nos assistindo, se ainda não estiverem trabalhando com esses dispositivos, recomendo fortemente dar uma olhada nesse segmento, porque tem muito potencial, já está forte, está crescendo muito rápido no Brasil. E vale lembrar também de um outro tipo de experiência que a gente tem dentro de Alexa. A gente tem as experiências nativas de Alexa, como eu estava falando, que são as notícias, os timers, alarmes, ou o bom dia, uma informação, eu perguntar para a Alexa fazer uma conversão, fazer uma conta, o que significa isso? Tudo isso é desenvolvimento pelo time interno da Amazon. Mas é importante também a gente pensar que a gente pode ter outras funcionalidades que são desenvolvidas por marcas, agências, desenvolvedores, parceiros, que são através das skills, né? Comentei rapidamente sobre elas, mas parando aqui um pouquinho com mais calma. As skills são aplicativos de voz, como se fossem aplicativos de celular, são as aplicações de voz para a loja Alexa, que são desenvolvidas por parceiros, né? E elas podem trazer novas funcionalidades para o usuário. Pode pedir comida, pode chamar um carro, pode fazer um jogo, pode, sei lá, eu lembrei agora, meu filho estava com uma dificuldade numa fala, trocando o R pelo L, e ele tinha uma skill de treinamento de fono. Então, tem inúmeras possibilidades. A gente, para vocês terem ideia como está crescendo, quando a gente lançou a Amazon Alexa no Brasil em outubro de 2019, a gente tinha 300 skills dentro da nossa loja em português. Hoje a gente tem mais de 1.500 skills em português no Brasil disponível para os usuários Alexa. E isso surge, então, como oportunidade também para as marcas, também para as empresas. Como que isso é possível?
Como eu falei, qualquer pessoa... Opa, aqui. Espero que eu não passe demais. Aí. Como eu falei, qualquer pessoa pode desenvolver uma skill e publicar. Isso vai para um processo de certificação, né, para a gente garantir que está em linha com a nossa política, com nossas diretrizes de conteúdo de usabilidade. E uma vez aprovada, já fica disponível para todo mundo. De que forma? Então, a gente tem um site onde a gente disponibiliza uma série de materiais para desenvolvedores. A gente fala da nossa tecnologia, então tem o Alexa Skill Kit, que é um kit para desenvolvimento de skills, APIs, dá exemplo, mostra a criação, onde para capacitar com que cada vez mais desenvolvedores do Brasil possam desenvolver essas skills. E a gente também tem no nosso site algumas agências que já são parceiras e estão totalmente capacitadas para o desenvolvimento de skills. Sejam do ponto de vista da tecnologia em si, seja do ponto de vista de pensar na melhor experiência para o usuário através da voz. De pensar o que faz sentido, quais são as oportunidades de negócio, como seria essa interação do usuário através, com uma skill, com uma aplicação, através de voz. Acho que aqui vale muito importante reforçar que quando a gente pensa na experiência do usuário, é muito diferente da gente pensar numa experiência de voz do que a gente pensar numa experiência que a gente está habituado através de que tem um visual, que tem o que a gente chama de Graphic User Interface, que é o famoso GUI, que é muito utilizado para desenvolvimento de sites ou desenvolvimento de aplicações para mobile, para celular, que são os famosos apps. Quando a gente pensa em voz, quando a gente pensa numa skill de Alexa, a gente tem que pensar no que a gente chama de VUI, que é o Voice User Interface, que a experiência tem que ser fácil visualmente, com diálogos simples, com diálogos serem fáceis de serem acessados. Só para dar um exemplo para vocês, é muito comum em sites ou em apps a gente ter aquele menu com uma série de ações, né? Então vamos pensar, para facilitar o cliente encontrar o que ele está buscando da minha empresa, eu boto ali um menu com várias opções e entrego isso para o cliente. Imagina se a gente simplesmente tentar replicar isso para uma skill de voz. A Alexa vai ficar falando, opção 1, produto, opção 2, não sei o que, opção 3. Chega uma hora que o cliente nem sabe mais o que fazer. Então é importante pensar numa nova experiência, e essas agências estão realmente capacitadas e já têm experiência de trabalhar com o Voice User Interface. E são 20 categorias diferentes que as marcas ou agências ou desenvolvedores podem criar skills para Alexa. De jogos, esporte, notícia, negócios, comida, bebida, educação, estilo de vida, saúde, viagem, e por aí vai. Tá? Inúmeros. Convido todo mundo a entrar através do aplicativo da Alexa na loja de skills e entenderem assim a magnitude que isso pode tomar. Mas eu trouxe para vocês aqui 3 tipos de skills que eu achei que poderia ser interessante até para pensar se de repente isso pode ser uma oportunidade também para o negócio de vocês, para as empresas de vocês. Opa! A primeira são jogos, entretenimento em geral. Então, a gente está vendo aqui o exemplo clássico do Show do Milhão, né? Um clássico brasileiro, que eu não preciso nem introduzir, provavelmente apresentar. Foi uma skill que lançou com a gente desde o início e que até hoje está sempre entre as skills mais utilizadas pelo brasileiro, que é a replicação do Show do Milhão dentro da experiência de voz, né? Com perguntas e respostas, que o SBT desenvolveu. E tem um outro exemplo, né? Então, enquanto um foi lançado lá junto com a Alexa, tem um que é super recente, foi lançado há pouquíssimas semanas, que a Universal Studios desenvolveu. É um jogo focado no Jurassic Park, onde os usuários têm perguntas também sobre dinossauros, tem perguntas A, B, C e D, ou perguntas verdadeiro e falso, vai inclusive usando a inteligência para adaptar o nível de dificuldade de acordo com o nível de acertos e erros dos usuários. E com isso, quando as pessoas vão acertando as perguntas sobre os dinossauros, vão desbloqueando algumas features dentro dos jogos, como, por exemplo, o rugido dos dinossauros. Né? Meus filhos são loucos aqui em casa, jogam isso todo dia e ficam pedindo para imitar os dinossauros. Isso faz, assim, é uma forma da Universal gerar mais engajamento com o cliente através de diversão, de entretenimento. Outros exemplos de skills são skills mais para as marcas criarem relacionamento com seus clientes, de alguma forma reforçar as suas marcas, reforçar algum atributo ou trazer algum tipo de serviço para o cliente. Né? Alguns exemplos que a gente tem
Por exemplo, a Natura, né, empresa clássica de produtos cosméticos, maquiagem, desenvolveu uma skill para meditação. Né? Apesar de não estar relacionada 100% ao seu produto, é uma forma de entregar um novo benefício para o cliente que está antenado com os seus princípios. A Johnson Johnson criou uma skill que é com dicas de cuidado e de bem-estar. Então, chama Vamos Cuidar, você pode falar, Alexa, vamos cuidar, ela vai te dar uma dica todo dia. A Sadia desenvolveu uma skill que dá receitas e dicas dos seus produtos. Então, você pode, por exemplo, pedir uma receita de tender. A Nestlé tem uma skill, falar mais sobre café, sobre diferentes tipos de torra, de origem, de intensidade, de harmonização. A Colgate tem uma skill que é para dar dicas de escovação de dentes. Então, tem uma dinâmica bem interessante, com uma musiquinha, com a criança aí fazendo e seguindo, ou com dicas de higiene bucal, recomendações dos produtos deles, a diferença. Pode colocar até lembrete de quando está na hora de trocar a sua escova de dente. E um outro exemplo aqui é a Livelo, que dá dicas de viagem ou até do que pode fazer com os pontos de Livelo para ajudar com que as pessoas fiquem mais engajadas nos seus programas de fidelidade. E o terceiro tipo de skills que eu trouxe como exemplo hoje são skills mais que eu chamo de transacionais, que as empresas disponibilizaram uma nova forma dos seus clientes, dos seus usuários fazerem alguma transação que estão acostumados com a sua empresa. Então, é mais um touch point e pensando o que você pode estar trazendo uma nova funcionalidade, uma facilidade para o cliente. Se a gente retomar, inclusive, quando eu estava falando lá no início sobre o benefício da voz, então pensa se de repente eu estou dirigindo, né, peguei um trânsito e estou indo para casa com fome e eu posso, por um simples comando de voz, pedir para abrir o iFood e repetir meu último pedido, porque de repente eu tenho um restaurante que eu estou acostumada a pedir com frequência. Né? E, inclusive, eu chegar em casa e usar também a voz, enquanto, de repente, estou colocando minhas coisas no lugar, eu já pedi para acompanhar esse meu pedido do iFood através de voz também. Ou o Uber me permite com que eu possa pedir uma corrida, peço um Uber para casa, ou peço um Uber para o trabalho, então eu estou em casa de manhã, na minha correria de café da manhã, e eu precisando arrumar as crianças para levar para a escola, é o dia do meu rodízio, eu já posso o Uber pedir um carro para me levar para a escola para levar as crianças. O Bradesco tem uma skill onde permite com que as pessoas consultem seu saldo, ou agendem ou façam pagamentos de boletos que já estão no DDA, então já estão dentro da aplicação. O Mambo, o supermercado Mambo, lançou recentemente, isso está bem novo, né? Eles estavam em alguma onda, no movimento de modernização, momento de aniversário do supermercado Mambo, eles atualizaram o aplicativo deles de compra e, ao mesmo tempo, lançaram uma skill de voz para Alexa, onde você consegue usar a voz para ir adicionando itens na lista de compras do aplicativo Mambo. Então, você faz uma conexão de contas e quando você abre o aplicativo, já tem lá uma lista Alexa com todos os dispositivos, com os produtos. É claro que eu fui lá, coloquei arroz, papel higiênico, pasta de dente, ele abre as opções de arroz que ele tem no aplicativo, já sei que eu quero arroz, mas ele me mostra quais opções, qual o preço, e eu marco qual que eu quero. Então, permite com que o usuário dele faça a compra de uma maneira mais simples e, de repente, otimizou num outro momento de correria que não podia parar, abrir o aplicativo ou anotar, já usou o voz para facilitar aquela transação. E tem aqui também um exemplo do Mercado Livre, onde permite com que os clientes possam fazer a consulta de um preço de algum determinado produto ou até acompanhar um status de pedido, seja um pedido que acabou de fazer e ele quer rastrear a entrega, ou seja, consultar os últimos pedidos entregues. Então, se eu consultar o Mercado Livre quais são, tem uma invocação. Invocação é a palavra que você precisa, a frase que você precisa fazer para a Alexa, né? Então, isso é uma das coisas, inclusive, que os desenvolvedores têm muito cuidado, de saber as invocações boas, certas, botar N variações. Então, voltando no Mercado Livre, tem uma invocação correta para você pedir essa verificação, então, consultar últimas entregas, se eu não me engano, e ele já diz, você recebeu o pedido leite no tal dia, putz, realmente, chegou lá na minha portaria, vou verificar. Então, tudo isso são N possibilidades que surgem para as novas empresas que querem surfar essa onda do que a gente está chamando de um novo movimento consumidor brasileiro, cada vez mais conectado, cada vez buscando facilidade, conveniência e usando a facilidade da voz, que é tão natural, que é tão intuitiva para todo mundo, né?
o que é cuidado importante? Da mesma forma que as empresas têm muito cuidado quando vai desenvolver uma propaganda de televisão ou um aplicativo, é muito importante, se for entrar nesse movimento, também ter cuidado com a skill. Então, até para falar, se vocês, por exemplo, como usuários, forem tentar usar algumas dessas skills que eu dei exemplo para vocês vão perceber, putz, não está respondendo sempre certo, ou está quebrando a experiência no meio, até se vê alguns que não estão com a avaliação tão boa. Que quando isso acontece, quando a empresa não tem tanto cuidado de cuidar do que eu falei da Voice User Interface, ou quando publica e não cuida depois de entender um feedback, de trazer melhorias contínuas. Então, o aplicativo é muito comum a gente ter N versões, é importante a gente também ter várias versões das skills para a gente continuar evoluindo. Mas como a gente gosta muito de dizer aqui na Amazon, é apenas dia 1, ou still day one, como a gente fala, né? A Alexa está no Brasil há menos de 2 anos, é muito primeiro dia para a gente, tem muita coisa para fazer, muita coisa para evoluir, e o que a gente sente é o que o cliente gosta. A gente já conquistou o coração do brasileiro e a gente vai continuar conquistando cada vez mais, trazendo uma experiência cada vez melhor e mais funcionalidades. E eu tenho certeza que é uma tecnologia que veio, já está mudando a vida das pessoas e não tem mais volta. Vai mudar de uma forma que as pessoas daqui a pouco vão pensar como é que viviam sem. Muito obrigada. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!